Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo, tá? Dessa vez a gente está falando sobre o nazismo, tá? A gente está aí no terceiro vídeo da terceira temporada da série Tirando o Ar na UERJ. Tá? Estamos acabando a nossa série aí, estamos chegando no final, essa maratona de vídeo que a gente teve, mas é por uma boa causa, né? Para a gente ver se a gente consegue chegar naqueles 43 e tirar o ar na UERJ. Mas sem mais delongas, vamos aqui para a questão para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema. Então, nessa questão, a gente tem uma imagem aí, que é um filme clássico, que provavelmente você já viu em algum lugar, na escola, em casa, não sei, do Charlie Chaplin. Né? Esse filme do Charlie Chaplin chamado Grande Ditador, em que ele faz uma ironia, né, ao Adolf Hitler, né, líder do Estado nazista na Alemanha nos anos 30 e 40. E a questão diz o seguinte: no filme O Grande Ditador, produção norte-americana de 1940, Charlie Chaplin compõe um retrato irônico do nazifascismo europeu em duas de suas principais figuras, Hitler e Mussolini. A cena produzida apresenta três características da ideologia nazista. Então, essa questão está pedindo para você pensar o nazismo separado do fascismo. Tem características comuns, porém o nazismo tem algumas características bem singulares. É isso que ele quer de você, tá? Então, vamos ver as características. Letra A, colonialismo, expansionismo e antissemitismo. Letra B, militarismo, irracionalismo e expansionismo. Letra C, anticomunismo, expansionismo e centralismo. E letra D, liberalismo, militarismo e tradicionalismo. Aquela pausa para você tentar resolver, quero ver se você consegue acertar essa. Pausou. Bom, agora que você já resolveu a questão, se você marcou a letra B de bola, você acertou. Tá? Se você não marcou B de bola, não fica triste não, fica tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre essa temática para ver aí por que você errou essa questão, para você não errar mais. Lembrando que o dia certo é domingo, domingo não pode errar, hoje está tranquilo. Vamos aqui crescer a tela para a gente poder falar um pouquinho sobre o nazismo. Tá? A gente observa, né, que o nazismo ele vai aparecer também nesse cenário político europeu do entre guerras, assim como o fascismo do vídeo anterior. Tá? Então a gente vai observar primeiro o cenário político da Alemanha no pós-Primeira Guerra, para a gente entender como é que o nazismo ele vai chegar ao poder político na Alemanha, como ele se consolida no poder político da Alemanha e depois como ele deixa de existir também, ok? Então vamos começar lá para a gente entender o que houve na Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. Bom, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, a Alemanha fazia parte do grupo chamado Tríplice Aliança, que havia sido derrotado. E esse grupo alemão da Tríplice Aliança, que havia sido derrotado, ele foi obrigado a assinar uma série de tratados, né, que, como derrotados, como compensação aos países vencedores. O principal tratado que marcou o final da Primeira Guerra foi o Tratado de Versalhes. E nesse tratado, os franceses, com revanche da Guerra Franco-Prussiana, vão exigir que os alemães reconhecessem que eram os verdadeiros culpados pela Guerra Mundial e, por isso, ter condições de implementar na Alemanha duras punições pela ocorrência da guerra. Naquele momento, a Alemanha estava sendo governada por um governo republicano formado um pouco antes do final da Primeira Guerra Mundial, através da Revolução Alemã de 1918. Esse governo se chamava a República de Weimar. Só lembrando, pessoal, Weimar não é uma pessoa. Weimar é um lugar no interior da Alemanha. Por que República de Weimar? Porque uma cidade no interior da Alemanha como capital. Já imaginava-se que a situação econômica da Alemanha no pós-guerra não seria boa. E se você montasse a capital da República em uma cidade grandiosa como Munique, Berlim, a pressão social seria muito grande. Então, mediante a isso, escolheram uma pequena cidade no interior da Alemanha como uma forma de tentar diminuir as pressões sociais. Então, o governo de Weimar, ele assinou um armistício, ele assinou esse tratado e vai ser obrigado a aceitar todas as imposições que o Tratado de Versalhes trazia, tal como pagamentos de indenização monetária,
perda de espaços coloniais, divisão do território alemão em dois com a criação do corredor polonês, devolução de Alsácia e Lorena para a França, enfim, o que a gente observa é que a Alemanha sofreu pesadas punições e, obviamente, que pós a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai viver uma grave crise econômica. Essa grave crise econômica que a Alemanha viveu no pós-Primeira Guerra Mundial, ela vai estar apresentando dois pontos ápice, dois pontos de maior momento de crise na história do Entre Guerras. O primeiro momento aconteceu em 1923. Em 1923, o governo de Weimar ele vai estar apontando que não consegue pagar as indenizações monetárias assumidas ao final da Primeira Guerra Mundial. E isso vai fazer com que esse governo ele sofresse sanções da França. A França invade a região produtora de carvão da Alemanha e os trabalhadores alemães se recusam a trabalhar para os franceses, parando totalmente a produção de carvão, parando o país economicamente. Nesse momento, $1 equivalia a aproximadamente 2 milhões de marcos alemães. Então, se você quisesse comprar um pão de forma, você precisaria mais ou menos de 8 milhões de marcos. As pessoas não saíam de casa com carteiras com dinheiro. As pessoas saíam de casa com sacos de dinheiro para fazer as compras. Ou seja, a situação econômica da Alemanha ficou muito complicada. E como muitas pessoas não tinham esses sacos de dinheiro para comprar, muitas pessoas chegaram a passar fome na Alemanha. Então, a situação econômica muito grave abriu espaço para o crescimento de ideias extremistas. E a gente vai estar observando na Alemanha ideias extremistas de esquerda e ideias extremistas de direita. O grupo de extrema esquerda na Alemanha era o grupo chamado Liga Espartaquista, que tinha como uma de suas líderes uma mulher chamada Rosa Luxemburgo. Esse grupo extremista alemão, ele acreditava que só tinha um jeito de você melhorar a condição de vida dos alemães, que era fazendo uma revolução proletária, acabando com a propriedade privada dos meios de produção e instaurando uma ditadura do proletariado. Essa era a ideia. Bom, por outro lado, o grupo da extrema-direita, ele também não pensava diferente. Esse grupo era chamado de nazismo, né? O grupo nazista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E esse grupo acreditava que se entregassem o poder na mão deles, eles conseguiriam direcionar o grande potencial da população alemã e fazer a Alemanha voltar seus tempos áureos, tal como havia vivido no período medieval, no Sacro Império Romano Germânico, ou ainda no período de unificação, com a formação do Segundo Reich, ou seja, do Império Alemão, após o processo de unificação. Então, os membros do Partido Nazista, liderados por Adolf Hitler, propunha a formação de um terceiro Reich, terceiro Reich grandioso, que ia fazer da Alemanha um novo país grandioso, tal como já tinha acontecido em outros tempos da história da Alemanha. Veja, o discurso de uso da história como uma forma de convencer as pessoas que eles são melhores e que eles podem crescer, apareceu tanto na Itália fascista, como também apareceu na Alemanha nazista, e ambos casos na década de 20. O que é importante a gente observar é que, no caso, o fascismo italiano, ele chegou ao poder nos anos 20. O Hitler até tentou chegar ao poder através de um golpe de Estado nos anos 20. Esse golpe de Estado ficou conhecido como Putsch de Munique, ou seja, o fracasso de Munique. A partir de uma cervejaria na cidade de Munique, o Hitler tentou convocar as pessoas, os seus partidários, a irem tomar o Estado na Alemanha. O negócio não deu muito certo. O Hitler acabou preso. Ficou cerca de 9 meses preso. E nesse período que esteve preso, o Hitler vai escrever um livro chamado Mein Kampf, traduzindo Minha Luta, uma autobiografia onde ele falava um pouco da sua vida, assim como também ele descrevia o que ele achava que o Estado alemão deveria ter para se tornar um Estado grandioso, ou seja, a ideologia do Partido Nazista. Mediante a isso, dessa grave crise que se instaurou em 23 na Alemanha, os Estados Unidos vai prestar uma ajuda econômica para o país, e isso vai fazendo com que gradativamente a situação econômica da Alemanha fosse melhorando nos anos de 23, 24, 25, 26, e isso durou até 1929. Conforme a gente já falou, em 1929, os Estados Unidos passou por uma grave crise econômica.
dessa grave crise econômica dos Estados Unidos vai impedir que essa ajuda continuasse acontecendo, fazendo com que a Alemanha voltasse a viver aquele ápice de crise, tal como havia existido em 1923. Então, a carestia volta a existir, a inflação volta a existir, a desvalorização da moeda, as pessoas passando fome, ou seja, a crise econômica voltou com toda a força. E com isso, as ideias extremistas voltaram a ganhar lugar. Isso fica claro para a gente no resultado das eleições alemãs de 1932. Nas eleições alemãs de 1932, o Partido Nazista conseguiu ganhar mais de metade das cadeiras do parlamento alemão. Então, a Alemanha, que tinha uma república presidencialista, passava a ter um parlamento formado majoritariamente por nazistas. E o líder desse parlamento era Adolf Hitler. Com a morte do presidente Hindenburg, foi feita uma mudança na estrutura da Constituição alemã. E aí, o que era uma república de Weimar se tornou no Terceiro Reich nazista, o Terceiro Império Alemão, tal como Hitler havia proposto. Assim, os nazistas chegaram ao poder em 1933. A partir daí, Hitler vai tomando medidas no sentido de consolidar o poderio nazista dentro do país. A gente vai estar observando que algumas medidas, alguns acontecimentos são chave nesse sentido. Por exemplo, o Hitler buscou eliminar a oposição que ele tinha fora do partido nazista, em especial o pessoal da extrema esquerda, da Liga Espartaquista. Então o Hitler, que tinha criado um braço armado formado pela SS, pela Gestapo, ordenou a estes que incendiasse o parlamento alemão, colocando toda a culpa sobre o pessoal da extrema esquerda. Consequentemente, estes foram colocados na ilegalidade, tiveram seus mandatos cassados, ou seja, foram retirados da política alemã, dessa forma, eliminando os opositores de fora do partido. Entretanto, nem todo mundo que estava no partido nazista concordava com o que o Hitler estava fazendo, com a centralização do poder político em torno da pessoa dele. Então, o Hitler resolveu eliminar essas pessoas que faziam oposição a ele dentro do próprio partido, com um evento que ficou conhecido como a Noite dos Longos Punhais, a Noite dos Longos Punhais, onde essas pessoas foram se encontrar com Hitler, mas, na verdade, acabaram se encontrando com o pessoal da Gestapo, da SS, que eliminou essas pessoas. Tu fala, Cássio, ninguém vai reclamar disso? Bom, quando Hitler assume o controle da Alemanha, quem vai estar assumindo a propaganda do regime nazista vai ser um sujeito chamado Goebbels. E Goebbels vai fazendo uma propaganda de massa, no sentido de tentar convencer a população alemã que o projeto nazista era o melhor projeto que poderia existir para o país. E como as pessoas estavam assustadas com aquela grave crise econômica que o país vinha enfrentando, tudo que era proposto e dito como sendo para sair da crise estava sendo bem aceito pelas pessoas. Então Hitler vai avançando com seu projeto, tanto que em 1935 ele vai começar a aplicar o que ficou conhecido como as leis de Nuremberg, que vai apresentar uma característica importante do Estado nazista, que no caso seria o antissemitismo, a perseguição à comunidade judaica. Essa parte das leis de Nuremberg vão criando, aos poucos, uma série de restrições à comunidade judaica que vivia dentro da Alemanha. As crianças foram proibidas de ir à escola, os homens foram proibidos de realizar suas atividades econômicas, até que chegou ao ponto ápice das pessoas serem retiradas das suas casas, na famosa Noite de Cristal, e começarem a ser enviadas primeiro para guetos e depois para campos de concentração e campos de extermínio. Um outro ponto importante da ideologia nazista, que estava sendo colocado em prática a partir de 1938, foi a busca pelo espaço vital. O que seria a busca pelo espaço vital? Seria a anexação de territórios que o Hitler defendia como sendo de maioria germânica. Mediante a isso, o Hitler ele ia anexando territórios, como a Áustria, como a Tchecoslováquia. Então, dentro dessa ótica, a Alemanha ela ia colocando em prática todas as ideias que o Hitler havia descrito, melhor dizendo, lá no Mein Kampf. Por exemplo, em 1936, foi organizada a Olimpíada de Berlim. E dessa Olimpíada de Berlim, o Hitler pretendia apresentar uma outra característica do modelo dele, o arianismo,
a demonstração da superioridade do povo germânico em relação aos outros. A ideia era ganhar as Olimpíadas de cabo a rabo e provar ao mundo que a Alemanha tinha o povo perfeito. A população germânica era superior a todos os outros. Vou abrir um parêntese rápido nessa Olimpíada de Berlim. Na Olimpíada de Berlim aconteceu um evento que colocou um pouquinho em xeque essa ideia do Hitler. Que evento foi esse? Um negro norte-americano chamado Jesse Owens. Esse sujeito ele vai ganhar algumas medalhas de ouro dentro da Alemanha no atletismo, que é a prova clássica da Olimpíada. Até então, o Hitler recebia todos os medalhistas na tribuna de honra. Quando Jesse Owens ganha as medalhas, ele se recusa a receber o Jesse Owens pelo fato de Jesse Owens ser negro. Apesar do governo alemão tentar esconder esse fato, a gente observa que, para o mundo, ficou claro que esse negócio de superioridade de uma raça sobre a outra não existe. Na verdade, o que garante a vitória das pessoas é muito treinamento, esforço e força de vontade. Então, dentro dessa ótica, o Hitler ele vai propagandear para a população alemã como a Alemanha ficou no topo, né, do quadro de medalhas dessa Olimpíada, que o povo alemão era superior a todos os outros. Então, pouco a pouco, o Hitler ele ia colocando as suas ideias em vigor na Alemanha. Então, só fazendo uma revisão rápida do que a gente falou. Primeiro, eliminação dos opositores de fora do partido, com incêndio ao parlamento, incêndio ao Reichstag. Depois, oposição dos elementos de dentro do partido com a noite dos longos punhais. Depois, o desenvolvimento de uma política antissemita com as leis de Nuremberg, culminando com a noite de cristal. Depois, a Olimpíada de Berlim, que vai estar tentando provar a superioridade da raça ariana, a superioridade do povo germânico. E, por fim, o processo de expansão territorial, a busca pelo espaço vital, anexando os territórios da Áustria, Tchecoslováquia e depois a Polônia. Quando Hitler invade a Polônia, isso acabou desencadeando o início da Segunda Guerra Mundial, o que a gente pode chegar a propor que essa Segunda Guerra Mundial, assim como a Primeira, era fruto de expansões imperialistas. Então, mediante a isso, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha, e a Alemanha se junta com a Itália e com o Japão, que apresentam governos de características totalitárias. Entre 1939 e 1941, as tropas do eixo, as tropas da Alemanha, Itália e Japão, vão conseguindo avanços e vitórias consideráveis ao longo da guerra. Entretanto, a segunda fase da guerra, iniciada a partir de 1941, representa um refluxo das forças do eixo, visto que a Alemanha foi duramente derrotada na União Soviética em 1942, na Batalha do Stalingrado, e a partir daí a gente tem o que a gente pode chamar de início do fim. Então, as tropas alemãs elas vão recuar até 1945. Quando chega em 1945, as tropas soviéticas, americanas e inglesas estão no entorno da cidade de Berlim, e Hitler, prevendo o que aconteceria, a derrota do nazismo, optou por suicidar e matar a sua esposa Eva Braun. Então, mediante a isso, a gente tem aí o final do governo nazista na Alemanha. Então, a partir daí, os nazistas que foram presos vão passar por um julgamento especial, um tribunal especial, chamado Tribunal de Nuremberg. Entretanto, muitos outros nazistas conseguiram fugir, vindo boa parte deles para a região da América do Sul, para o sul do Brasil, por exemplo, visto que aqui no Brasil a gente tem uma forte colonização alemã no sul do país. Então, mediante a isso, a gente observa que, apesar do nazismo ter conseguido promover uma grande expansão territorial, ter conseguido um grande poder dentro da Alemanha, ele acabou chegando ao final da Segunda Guerra Mundial, sendo os líderes nazistas presos, julgados e, consequentemente, estabelecendo uma nova onda liberal dentro da Europa. Bom, pessoal, a gente para por aqui. A gente vai terminando mais um vídeo, estamos terminando nossa série. Não perca o próximo vídeo. O próximo vídeo vai falar sobre a Guerra Fria, é um tema importantíssimo, sempre aparece na UERJ, então eu sugiro a você que não perca. A gente vai encerrando aqui esse vídeo, encerrando a nossa série. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Continuamos no próximo vídeo. Fui!